1500. Você lembra dessa data? É uma data que Portugal diz ter descoberto o Brasil. Mas olha, o Brasil já tinha dono. Ou melhor, eles nem gostam de ser chamados como donos do Brasil, porque eles são, na verdade, pertencentes a todo esse ecossistema. Eu acho que é melhor falar assim. Afinal de contas, a natureza também somos nós. E por isso eles entendem muito melhor do que nós de que esse ecossistema, essa responsabilidade que todos nós temos sobre o meio ambiente deve ser compartilhada. A gente está no mês, considerado o mês voltado, né, para as questões, para a preocupação, para a celebração dos nossos povos originários, os nossos povos indígenas. Por isso, o Jeito que é Nosso vem falar desse assunto que é muito delicado, mas é muito importante e necessário. O letramento sobre os povos indígenas. Como nós devemos perceber, conhecer e, principalmente, deixar de cometer os erros do passado. Então, eu estou com ela, que é jornalista, empreendedora, ativista e, olha, foi minha aluna, tá? Nice Tupinambá, muito obrigada por sua presença aqui. Nice, eu já começo, né, com o primeiro questionamento. Falta muito para a gente conseguir superar os nossos erros do passado, porque parece que cada vez mais a gente atualiza aquele discurso, né, do indígena lá da época colonial. É verdade, falta muito ainda, professora. Obrigada pelo espaço de estar aqui. É sempre um prazer estar com a senhora. Aluna nota 10 dela, inclusive. É verdade. Gosto sempre de falar isso. Então, falta muito ainda. Falta porque também a gente não tem uma grande parceria das instituições. Às vezes, nós temos avançado um pouco na região das artes, né? Em algum lugar ali, mas falta letramento. Falta política pública, falta chegar nas escolas com mais força. Já mudou muito, né? A forma que a senhora, estudamos na escola, o tal do Descobrimento do Brasil, hoje já não é mais assim, já se avançou bastante, principalmente na rede pública. Mas ainda falta muito fazer letramento racial para a gente poder reparar pelo menos esses 1.500 anos aí de colonização, de racismo. Então, a gente fala que a colonização acabou por conta que os portugueses, enfim, foram embora, enfim, acabou, mas, na verdade, a colonização, ela continua. Ela continua de forma velada, ela continua dentro das instituições, ela continua em posicionamentos da sociedade que aprenderam de forma muito errada, né? Então, a colonização continua quando a pessoa não se dispõe também a querer se desconstruir, a ouvir, a entender. Perfeito. Quais são as dores que vocês ainda, desde aquela época, continuam sentindo e mesmo agora, no século XXI, ela permanece? Olha, eu creio que a principal luta dos povos indígenas no Brasil hoje, infelizmente, ainda é a luta pela demarcação dos territórios. Né? A reivindicação dos povos indígenas é uma porcentagem muito pequena diante de todo esse território que nós temos, né? Que um dia já foi Pindorama, chamado por nós, hoje é Brasil. Então, essa ainda é a principal dor e que toma muito tempo toma muito espaço do nosso tempo, né? É sempre essa luta. Nós estamos no mês dos povos indígenas, né? Abril dos povos indígenas é a principal reivindicação, a principal luta sempre é a demarcação e com ela a invasão do território, a luta contra o garimpo, a luta contra a invasão dos territórios, então tudo que vem carregado nisso. Então, assim, está na hora. O Brasil ainda não fez uma reparação com os povos indígenas e o Brasil precisa urgente começar. E a demarcação das terras indígenas é um passo fundamental para isso. Agora, Nice, a gente também sabe que a gente tem um pouco mais de 300 etnias, né, em todo o Brasil, e a gente sabe que as pessoas tendem a achar que o indígena de uma etnia é o mesmo indígena da etnia. A gente ainda tem muito isso de tentar traçar o indígena como um só, né? A gente até brinca que... brinca não, porque isso não é brincadeira, né? Mas a gente até costuma dizer assim, é tudo da mesma espécie. Isso também é um problema, né, Nice? Porque as pessoas não conseguem olhar, inclusive as políticas públicas, de maneira subjetiva para vocês, né?
Exatamente. É uma diversidade muito grande. A gente fala de mais de 300 povos indígenas, mas isso reconhecido pela FUNAI, mas tem muito mais, que então nesse processo de reconhecimento, por exemplo, o meu povo, nós estamos em retomada em várias regiões do Brasil. A grande nação Tupinambá. Só que ali, da onde que eu venho, é Camutá Tupinambá, entendeu? Então, esse apelido, né, herdado em algum momento da história aí, que é Camutá. Então, tem vários povos ainda que estão nesse processo ainda do reconhecimento. São mais de 200 e poucas línguas, né, de troncos diferentes, preservada, falante. Então, a diversidade ela é muito grande. Tem coisas parecidas? Tem, mas nem tudo é igual. Nem todo o povo indígena usa cocá, nem todo o povo indígena usa ginipapo, por exemplo, urucu. Então, tem uma diversidade de culturas muito grande. Nem todo o povo indígena vive da caça. Tem povo indígena que não come carne, por exemplo, se alimenta só de vegetais. Então, conhecer essa diversidade ela é muito importante. E isso faz parte desse processo histórico de visibilização. E por isso a gente sempre está reivindicando, né, indígenas, né, povos originários, porque é uma diversidade muito grande. Eu falo a partir, por exemplo, da minha realidade. Aqui o nosso povo tem quanto cosmovisão, cosmologia, como prática cultural, tudo é diferente de um outro, e às vezes diferente até mesmo dentro do nosso próprio tronco linguístico, que tem muita coisa parecida que nos une devido à língua. Mas até mesmo a língua tem uma variação muito grande. A gente fala tupi, mas tem uma variação muito grande da forma, né, que um outro agrupamento vai falar, e assim vai se constituindo. Interessante, professora, que se os portugueses, os invasores, quando eles chegassem aqui, nos vissem como um povo, se eles nos vissem como gente... Como uma sociedade, né? Como uma sociedade, hoje, o Brasil era para a gente estar falando o português é a nossa língua originária, né, a língua materna. Então, imaginem só, aqui em Belém, aqui na Amazônia, a gente estaria falando, por exemplo, o Nhanguetu, porque o que é o tupi moderno, que a gente chama, né, que se universalizou na Amazônia, mas em todo o Brasil, mas principalmente na Amazônia. A gente tinha uma língua geral que todos os povos se comunicavam, né, que vem aí da origem do tupi. Não seria bacana hoje a gente estar falando a nossa língua originária e falar o português? Eu acho que seria muito interessante isso. Então, Portugal precisa se desculpar com a gente, precisa fazer reparação histórica, e o Brasil também precisa fazer isso. E isso tem que passar pelas demarcações das terras indígenas, precisa passar por um letramento, porque a sociedade ainda tem, infelizmente, uma consciência muito atrasada sobre o que é os povos indígenas. Ainda é visto por muitos ainda como um povo selvagem, né? E o povo que não pode empreender. E você, inclusive, é empreendedora, né? Fala um pouquinho desse lado da Nice, que é uma mulher indígena, né? Forte, ativista, que está ali na luta, né? Pelo reconhecimento dos povos originários como uma sociedade subjetiva, mas que também empreende. Exatamente, né? A gente, quando vem do território, quando a gente vem dos nossos lugares morar na cidade, ou até mesmo indígena que nasce na cidade por algum contexto, a nós é negada a identidade. Ah, mas está morando na cidade, não é mais índio. Índio, né? É utilizado essa palavra. Ah, usa celular, anda de carro, por exemplo, eu empreendo, eu dirijo carro, né? Eu faço um monte de coisa, e aí, nossa, é indígena mesmo? E justamente isso foi um ensinamento dos colonizadores, né? Que nos colocaram assim. E quem disse que as nossas culturas é uma cultura atrasada? Como é que pode ser taxado povos de cultura atrasada se quando eles chegaram aqui a gente já manipulava o fogo há muito tempo? A gente construía casas aqui que no inverno segura a frialdade e no verão segura o calor, né? A alimentação, a própria relação aqui na Amazônia. Antes da nossa existência aqui, os povos indígenas passaram cerca de milhares de anos aqui modificando esse território para esse lugar ser um lugar habitável. Então, assim, tudo que a gente tem de peixe, de frutas, que a gente se alimenta hoje, de medicina, tudo vem dos povos indígenas. Por exemplo, a gente conhece o cupuaçu, né, um dos mais famosos, né? Que foi uma manipulação, uma criação, vamos dizer assim, dos povos indígenas, que adaptou essa fruta para a gente comer. Então, assim, tem todo um processo muito tecnológico, avançado, para que hoje esse lugar fosse um lugar que a gente possa morar, que é a Amazônia. E um lugar riquíssimo. Riquíssimo por conta desse processo de transformação que os povos indígenas, antes de nós, fizeram para que hoje a gente estivesse aqui.
E hoje você tenta justamente também levar essa conscientização no seu próprio empreendimento. Fala um pouquinho dele pra gente. É isso, eu criei a Casa Ikewara da Amazônia, que é a casa originária da Amazônia. Ikewara no Nhanguetu é originária. E lá reúno a arte de mais de 80 povos indígenas da Amazônia, né, a arte de todos os tipos, em madeira, em cerâmica, em sementes. Vestuário, né? Vestuário, tem muita coisa ali, tem uma diversidade grande, mas também a gente trabalha a questão da vivência, né? Então, para você se aprofundar, conhecer melhor os povos indígenas, você pode participar das vivências da Casa Ikewara. Inclusive, a gente tinha parado aí uns 3 meses devido esse período de chuva, né? O recesso. E agora nós estamos voltando aqui em abril. Tem vários momentos que nós vamos ter de letramento, de convivência, de vivência com vários povos indígenas a partir do próprio indígena. Então, são indígenas fazendo esse processo, né, da vivência, de apresentar seu povo, sua cultura, seus costumes. E é riquíssimo, porque você vai participar de uma vivência sobre um povo e vai aprender muita coisa sobre esse povo, e vai participar de uma vivência sobre outro povo e vai aprender muita coisa sobre esse outro povo, né? Aí você vai ver semelhanças, mas você vai ver muitas diferenças. Entendeu? Inclusive no campo da espiritualidade, inclusive na relação com as ervas, né? Tem erva que para um povo ela é de, digamos assim, de limpeza, e para outro povo vai ser de medicinal, né? Então assim, a diversidade ela é muito grande, tem que querer conhecer. E na Casa Ikewara a gente tem feito esse trabalho, né, para poder apresentar para Belém, para as pessoas, esse contato, né, mais próximo com essas culturas, e também para a pessoa se sentir pertencente, né? Porque a gente fala, todo mundo no Brasil tem sangue indígena. De fato, nós temos sangue indígena, mas o que tu faz com esse sangue indígena? Tu tem respeitado, tu tem dado esse espaço, porque todo mundo tem sangue indígena, mas tem os que são organizados através da etnia, do povo, território, tudinho, e que a gente precisa reconhecer esse processo. Então, o fato de se ter sangue indígena não te dá autorização para você ser racista, para você violentar uma cultura, para você se apropriar dela sem contexto nenhum, sem organização nenhuma. Então, assim, eu tenho falado que não é uma praça pública, que todo mundo paga imposto, tem o direito de sentar lá a hora que quiser, né? As culturas indígenas pertencem a um coletivo, a um agrupamento, e você, sim, precisa pedir autorização, você precisa chegar, você precisa construir uma relação, seja ela para qualquer situação. Perfeito. Olha aí, essa foi Nice. Nice, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, né? Dizer que o Jeito que é Nosso está sempre aqui para todos os povos indígenas, os nossos povos originários, porque a gente respeita, e principalmente quando é uma mulher indígena falando, né, se posicionando, porque a gente sabe o quanto que isso é importante. Ei, mana, preste atenção, tu ainda não está inscrita no canal? Repara, porque toda vez que tem um conteúdo novo, o teu sininho, olha, é acionado. E toda semana o nosso podcast Você Sabia vai ao ar. E eu quero agradecer imensamente ao apoio institucional do nosso Centro Universitário Estácio, dos nossos colegas que operam aqui com a gente, Albani Lobo e Mauro Seabra, que estão aqui, olha, operando. E a você, principalmente, Nice, viu, por ter dado, assim, o espaço, né, da tua fala para a gente. Olha, a gente aprendeu muito, com certeza. E eu agradeço muito, agradeço quem vai estar nos ouvindo, nos vendo, né, e que queiram, né, passar por esse momento de aprendizado. Eu digo que aprender é dolorido, né? Querer aprender é um passo que precisa ser dado para poder você avançar. A gente precisa avançar nessa consciência social. Está na hora de parar de falar de tribo, de índio, né? Nos tratar como se a gente fosse único ou o povo do passado. Pelo contrário, nós somos um povo muito do futuro, né? Porque a gente consegue ter uma relação com a natureza sem degradar, sem destruir. E é essa consciência que a gente quer passar para os demais. É isso mesmo, gente. Olha, então, fique ligado, porque letramento é necessário e é urgente. Beijo no teu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.